Oi pessoal, tudo bem? Resolvi fazer esse vídeo aqui rapidinho, sem edição mesmo, só para contar para vocês uma experiência sobrenatural que eu vivi no passado, porque eu acredito que para alguns pode ser ali uma reflexão, uma atenção, porque às vezes a gente limita muito a ação de Deus na nossa vida, ou a gente não está atento aos sinais, a como que Deus pode conversar com a gente, como que a espiritualidade está ali nos amparando, nos enviando sinais, alertas, ideias. Então, às vezes, a gente, por estar muito vivendo no automático, nas preocupações, nas aflições do dia a dia, talvez esses alertas, esses insights, essas mensagens de Deus do alto, muitas das vezes pode passar despercebido, e aí a gente às vezes perde uma oportunidade, ou então cai numa cilada que de repente já foi avisado antes, né? A espiritualidade tentou nos avisar, Deus tentou nos alertar de alguma maneira. Então fica aqui de alerta, aqui de reflexão aqui para muitos. Eu acredito que isso que aconteceu comigo pode alertar muitos também em relação aos sinais que a espiritualidade vai nos dando aí ao longo da nossa jornada. Então, foi o seguinte, isso que aconteceu comigo, quer dizer, dentre as outras coisas também, que várias coisas sobrenaturais já aconteceram comigo, mas eu vou contar de um caso porque eu lembrei dele ontem, hoje eu fiquei o dia inteiro pensando nisso. Eu falei assim, gente, tem que fazer esse vídeo pro pessoal do canal. Então, o que acontece? Foi em 2015, 2016, agora eu não lembro se é final de 2015, início de 2016, mas por aí, nessa média. Nesse intervalo, eu estava morando em Belo Horizonte, que eu fazia doutorado lá. E nesse dia, acho que foi no sábado ou no domingo, mas foi no final de semana. Eu estava num laboratório, eu mais uma amiga minha, nós já tínhamos o hábito de ir no final de semana, fazer o experimento, tudo, era mais tranquilo, o trabalho rendia mais, então nós já tínhamos o hábito de ficar na universidade no final de semana para fazer os experimentos, estudar, tudo. E aí eu lembro que esse dia a gente estava estudando tudo, um dia agitado, estudando, e aí de repente começou a anoitecer, mas eu não reparei. E aí, eu morava perto da universidade, uns 3 quarteirões, assim, mais ou menos, do portão principal da universidade. Mas era uma região que também não era muito, como é que eu vou dizer assim, tranquila. Era uma região ali que tinha ali alguns pequenos furtos, assaltos, então eu já sabia que era uma região um pouco mais perigosa. E aí eu estava estudando e de repente olhei para o relógio, 8 horas da noite. Eu falei, Lu, tá tarde, nossa, eu tenho que ir embora. Nossa, meu Deus, escureceu, eu não percebi. Eu falei assim, comecei a arrumar minhas coisas para ir embora. Aí eu peguei meu caderno, peguei minhas coisas, comecei a fechar para guardar, colocar na mochila e fechei o meu computador, o meu notebook. Quando eu fechei o meu notebook, outra coisa, um detalhe, eu tenho o hábito de andar com terço. Sempre tive esse hábito. E aí o terço na forma de cordão, né, colar. Não era esse, claro que eu estava na época, era um outro, mas eu sempre tive o hábito de andar com terço como colar assim. E aí eu me lembro, eu fechei o computador. No que eu fechei o computador, o crucifixo voou longe. Não era esse, claro, era um outro terço, era um outro tipo de crucifixo de metal, e ele voou longe. Só que eu sempre fui uma pessoa antenada. Eu sempre observei sinais, sincronicidades, porque a espiritualidade, o universo conversa conosco o tempo todo. Deus sempre está nos enviando um sinal, uma mensagem, pode ser pela boca de alguém, pode ser através de uma sincronicidade, um símbolo, um arquétipo. Então, sempre um sonho. Então, eu sempre fui muito antenada a isso. E aí, o meu crucifixo, eu fechei o computador, o crucifixo voou longe, parou do outro lado da bancada lá no chão. E aí, isso já me alertou. Eu falei, ué, estranho. Por que esse crucifixo voou do nada? E eu comecei a ficar pensando. E aquilo já me acendeu uma luzinha, um farolzinho assim, me acendeu a luzinha. E aí pronto, guardei minhas coisas na mochila e pé no caminho, fui embora. E aí quando eu saí do portão principal da universidade, eu entrei na avenida, se eu não me engano é a Avenida Antônio Carlos, posso estar enganado, mas acho que é a Avenida Antônio Carlos. E aí eu saí do portão principal e, detalhe, tinha 2 meninas atrás de mim. Eu estava na frente, tinha uma atrás e uma outra lá para trás ainda.
E aí eu comecei da avenida principal. Comecei a andar na avenida principal ali, no primeiro quarteirão, eu tinha que descer a esquina do primeiro quarteirão e tinha ali um posto de gasolina ali na esquina também, e eu tinha que descer uma rua para depois virar um outro quarteirão, enfim, para chegar até o apartamento que eu morava, do prédio que eu morava. E aí eu andei, saí do portão principal, comecei a andar no primeiro quarteirão, nessa avenida principal, Antônio Carlos, e fui virar. No que eu fui virar para descer, eu vi um homem. Ele estava na metade do morro, era uma rua que não é nem muito iluminada, porque tinha umas árvores muito grandes, tampava um pouco a iluminação, mas eu vi esse homem. Esse homem ele estava na metade do morro, mais ou menos, estava lá na metade do morro, com o celular na mão, virado em diagonal assim, tipo assim, de lado, olhando quem descia e assim no celular. E na hora que eu vi aquele homem, gente, uma coisa assim muito estranha, eu vi aquele homem, eu senti a palavra perigo, mas eu não ouvi do sentido alguém me disse, eu senti a palavra no meu coração, é como se essa palavra tivesse, a frequência dessa palavra, ela pulsionou no meu coração, entende? Até hoje eu não sei explicar isso. Por quê? Porque não foi uma voz que eu ouvi, foi a frequência dessa palavra. Eu escutei a frequência dessa palavra, perigo, vindo do meu coração. E aí, quando eu senti a frequência dessa palavra, perigo, eu comecei a andar devagar. Eu diminuí o passo, eu já fiquei meio ressabiado, eu falei, que estranho, perigo. E eu comecei a ficar achando que eu estava doida, eu falei, perigo. E aí, como tinha essas duas meninas atrás de mim, elas passaram na minha frente. Aí ficou uma na frente, a que estava atrás de mim foi para minha frente, e a que estava atrás dela também foi para minha frente. Eu fiquei em terceiro lugar ali descendo o morro. E aí, o que acontece? As meninas foram mais rápido, andando, e eu comecei a achar estranho. Eu falei assim, por que eu senti essa palavra perigo, meu Deus? Que coisa esquisita, será que eu tô ficando doida? E aí, pronto, a menina descendo. A da frente, quando ela chegou perto deste homem, ele pegou, gente, eu vi, ele pegou ela pelo colarinho dela, assim, virou o colarinho dela, pelo colarinho, socou ela na parede, começou a bater nela, começou a pegar as coisas dela ali, celular, né, pegar a mochila, as coisas tudo, e a rua estava deserta. A gente começou a gritar, aí depois juntou eu, mas essa outra menina, a segunda, né, que estava em segundo lugar ali, começamos a gritar, nós subimos o morro ali para chamar alguém do posto de gasolina para ajudar, chama a polícia, só que a gente começou a gritar, eu não sabia se eu ia ajudar a menina, se eu gritava, a rua estava deserta, eu falei, meu Deus do céu, não sei o que. A gente começou a gritar ali, chamar quem estava no posto para poder ajudar, e depois quando a gente voltou lá para a rua para ver a menina, ela tinha corrido para um lado e ele corrido para o outro, mas assim, foi muito rápido, eu nem sei precisar o tempo que demorou isso, deve ter dado uns 2 minutos, porque foi muito rápido, foi a conta dele bater nela ali, infelizmente, e pegar as coisas dela tudo, e ela correu para um lado, ele correu para o outro. Mas o resumo que eu quero falar aqui, e a gente chamamos a polícia, mas não resolveu nada, né? Porque também correu para um lado, correu para o outro, enfim, ninguém viu mais ninguém. E aí, o resumo que eu quero falar aqui da história é o seguinte: você está antenado aos sinais que Deus está te enviando? Porque Deus conversa conosco todos os dias através desses mínimos detalhes. Ou seja, aquele assalto era para ser comigo. Eu fui liberta e livre, né, daquela situação, daquele assalto, porque eu estava antenada. Eu estava já percebendo as sutilezas da comunicação espiritual, porque Deus é muito sutil. Às vezes a gente acha que Deus vai nos mandar uma mensagem através das trombetas do arcanjo Gabriel. Não. Às vezes é um detalhe, é um sopro de iluminação, é um objeto que cai, é um objeto que quebra, é a voz de alguém, é uma palavra que sai da boca de um morador de rua, né? E às vezes a gente fica achando que vai ser uma comunicação muito grande, que Deus não fala com a gente, porque a gente
atribui a comunicação divina a algo muito majestoso, e é majestoso, mas é majestoso no detalhe, na sutileza. E às vezes é isso. Fico até me emocionada porque eu lembro disso. E às vezes é isso, né? Deus está querendo te trazer uma revelação, um sinal, uma alerta, uma ideia para você mudar de vida, uma inspiração, mas é no detalhe. Essa revelação pode estar num detalhe. E às vezes você não está percebendo. Fico até emocionada quando eu lembro. Nossa, gente, eu choro à toa. Mas, enfim, é essa reflexão que eu queria trazer para vocês, para que você seja mais sensível às formas de como Deus comunica conosco. Porque, às vezes, é num detalhe que mora a nossa libertação. Bom, então, um beijo, pessoal, e boa noite para todos.